Voltei. Vamos ver se agora a internet vai colaborar com a gente. Tomara que sim. Esperar a Thaís entrar novamente, aí eu coloco ela. Fixar aqui o tema. As lives, elas estão dando bastante problema, né? Eu acho que é muita gente na internet, não sei, deve ser alguma coisa relacionada ou alguma função do Instagram que ainda não tá perfeitamente bem. Mas tomara que agora a gente consiga achar uma estabilidade aí para conseguir trazer essas informações super importantes para vocês. Ó, tá vendo meu armário aí. Que bom que não tinha ninguém, nada comprometido. Vamos lá. Melhorou? Aqui para mim deu uma travadinha ainda no começo, mas eu acho que foi só no Ai, não. começo. Vamos tentar abstrair, fingir que não está travando. Isso. E aí, pessoal, vocês que estão assistindo, vocês vão dando um feedback pra gente. Não. Fala se tá travando aí pra vocês, se tá dando pra escutar bem. É, E a gente vai tentando aí se adaptar A aos gente brinca obstáculos. de uma completar a frase da outra, sabe, Vivi? Isso, isso aí. A gente vai se adaptando às mudanças aí, que no final a gente tem que fazer isso na vida inteira, né? É isso aí. Gente, só retomando então, quem está entrando agora, eu sou a Thaís, a Vivi é gerontóloga, e a gente estava começando a falar sobre a questão da depressão em idosos, né? Isso. Você precisou reiniciar no seu canal também a live? Estamos Entendi, tentando reiniciar, não sei se já começou, mas podemos entendi. ir continuando. Beleza. Bom, então, pessoal, a gente fez a apresentação na outra live, mas teve um probleminha aí de internet, problemas técnicos, como sempre, e a gente precisou reiniciar aqui, mas vamos passar agora para as perguntas, né, para o tema aqui, para o roteiro do tema. Mas qualquer pergunta aí relacionada à nossa experiência, nossas funções, atuações, aí vocês podem perguntar, caso vocês não tenham escutado na outra live. Bom, Isso. então, eu estava falando, né, sobre a questão da incidência e prevalência de depressão. Existem alguns dados, assim, específicos relacionados à prevalência de depressão em idosos, né? Você poderia trazer alguns desses dados para a gente? Claro. A gente sabe que a depressão, na verdade, ela é um transtorno, né, de saúde mental, que ela aparece mais no início da idade adulta. Então, a prevalência ela realmente é maior, se a gente for ver ao longo da vida, entre as pessoas jovens adultos e adultos. Tava até gente perguntando se quem tem depressão na juventude pode ter na velhice. A gente sabe que realmente, se a pessoa tem um histórico de depressão, ela tem maior probabilidade de vir desencadear novamente. Mas isso não significa que a gente não tenha também um índice bastante grande de depressão em pessoas idosas, né? Inclusive, a OMS lançou, em alguns anos atrás, um estudo em que eles trouxeram a depressão como a doença mais incapacitante em 2020. Então, a gente está em 2020 e isso é algo que a gente precisa falar sobre. A gente precisa falar sobre depressão, e não de uma forma assim mística ou espiritual, mas como ela é, né? Tratando ela com tratamentos baseados em evidência científica. Falando especificamente então da depressão em idosos, a gente vê que os índices variam bastante, assim, dependendo das condições socioeconômicas, né? Tem vários fatores que podem
interferir no desenvolvimento da depressão, mas, de modo geral, no Brasil, esses índices chegam até a 15% dos idosos brasileiros. Então, a cada 100 idosos brasileiros, 15 idosos podem desenvolver a depressão. E Uhum. quando a gente fala em sintomas clinicamente significativos de depressão, o que a gente quer dizer com isso? A pessoa tem o sintoma de depressão, mas não preenche tudo o que é necessário para ter o diagnóstico. Quando a gente fala nesses sintomas, que já são bastante prejudiciais, já tem um impacto na funcionalidade do sujeito, esse índice chega a quase 40%. Ou Uhum. seja, a cada 2 idosos, praticamente um idoso vai ter esses sintomas, né? E isso é muito preocupante, porque o que a gente vê, às vezes, na nossa prática, é que como muitos idosos têm sintoma depressivo, a gente acaba achando que isso faz parte da velhice, né? E aí a gente já Uhum. entra naquela questão de, às vezes, associar todo idoso a ter problemas de memória, todo idoso a ter depressão. E não é para ser assim, né? A gente não tem que ter depressão em nenhuma fase da vida. Não é Uhum. porque a pessoa envelheceu que é normal que ela se sinta deprimida. Então, a gente precisa entender o que é depressão, saber reconhecer, para então ter os devidos tratamentos, né? A devida intervenção. Sim, exatamente. E aí, gente, importante ressaltar também que quando a gente traz dados estatísticos em porcentagem, né, pode falar, ah, não, 15%, mas quando você pega o número bruto disso, é uma quantidade muito grande, né? A gente está falando de milhões de idosos, né, que compõem a população idosa no Brasil, e aí você pegar 15% desses milhões de idosos, então, assim, é um número bem alto. Também existem alguns estudos que levantam projeções, né? Então, tanto a Thaís citou essa questão de uma projeção para 2020, a gente já está em 2020, né? E existem estudos também que mostram que provavelmente, se a gente não entrar e tratar a depressão, né, como o problema que ela é, não normatizar, né, não levar para o lado místico e religioso, mas entender como uma doença, pode se tornar o segundo fator de morte, de comorbidades no mundo, né? Só vai perder para doenças cardíacas. Então, assim, a gente precisa tornar esse tema cada vez mais visível para que as pessoas não utilizem só o setembro para falar sobre depressão, mas falem Com sobre certeza. isso o tempo todo e todos os profissionais, não só da saúde, mas todos os profissionais. E aqui a gente trazendo para o contexto dos idosos, né? Profissionais que trabalham com idosos precisam ter esse feeling de perceber que tem alguma coisa que não tá bem, né? Que tem algum sintoma, que tem alguns sinais, e aí, mas como perceber, né? E aí, Thaís vai falar pra gente, né? Melhor do que ninguém. Quais são esses sinais de alerta de que tá ali tendo um desenvolvimento de uma depressão, de um estado depressivo nesse idoso? Uhum. Essa é uma pergunta muito interessante. Teve algumas pessoas que me perguntaram sobre a terapia bioenergética. Eu não Uhum. tenho muito conhecimento sobre isso, na verdade. Então, assim como a Vivi, eu prefiro não opinar, para não estar falando de algo que eu não sei. Mas até onde eu sei, ela é um tratamento alternativo e que ainda não encontrou evidências científicas. Isso não quer dizer que não ajude, tá bom? Que às vezes a gente fala assim, ah, não tem evidência científica e parece que não vai ajudar. Não é, que a ciência ainda não estudou e ainda não é comprovado cientificamente, né? Uhum. Então, não tenho opinião sobre, teria que pesquisar mais sobre isso, tá? Tem pessoas também perguntando sobre a depressão, se pode ser tratada se está num estado bastante crítico já, né? Ou se a pessoa também tem uma fé muito grande. Gente, deve tratar, por favor, a gente deve tratar. E a espiritualidade pode ajudar bastante também no tratamento da depressão. Mas voltando para a pergunta da Vivi, que ela estava falando sobre a questão dos sintomas, né? Uma coisa que é muito importante, como a Vivi falou, é que não apenas os profissionais de saúde e da saúde mental estejam entendendo que é depressão, mas todos nós, né? Não só pelos idosos, mas por nós mesmos, né? Eu vejo muitas pessoas agora nesse contexto de pandemia que estão adoecendo, estão entrando em um processo depressivo e que não conseguem entender o que está acontecendo consigo mesmo. Então é importante a gente ter esse conhecimento para a nossa própria vida pessoal também. E entender que nem toda tristeza é depressão.
Isso é muito importante, né? Que às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil e a gente já quer, às vezes, medicar imediatamente, né? Mas vamos com Uhum. calma. Às vezes a gente vai ter momentos difíceis na nossa vida que a gente vai mesmo se sentir mais triste, né? Ou até mesmo o luto. O luto é muito confundido com depressão também da velhice, né? A pessoa idosa acaba muitas vezes perdendo pessoas queridas, porque essas pessoas envelheceram, né? E por uma consequência natural, acabaram morrendo, né? Às vezes a idosa que estava casada há 60 anos perde o companheiro e vai desenvolver o luto. E o luto, ele é necessário, ele é importante. Agora, se essa pessoa está em um processo de luto há muito tempo, né, não consegue mais ter prazer pelas coisas que tinha antes, não consegue sair daquilo, aí a gente começa a ligar a nossa antena para perceber que talvez não se trate apenas de luto e já seja depressão. Então, o que é a depressão, no fim das contas? Não é apenas estar triste, mas é esse sentimento de cansaço excessivo. A pessoa não tem energia para nada, não tem vontade de fazer nada, né? Você tenta envolver ela em coisas que ela mesma gostava de fazer e ela fala que não quer, no outro dia também não quer, não tem mais desejo de nada, não tem mais prazer. Uma outra coisa que eu vejo bastante acontecer na depressão e que poucas pessoas sabem disso, e sempre que eu comento sobre isso, as pessoas falam, nossa, não sabia. É que a irritabilidade é um dos principais sintomas de depressão, em especial nos idosos. Então, às vezes, a gente acha que a depressão é só a pessoa ficar dentro do quarto chorando. Não necessariamente. Tem gente que tem depressão e não tá chorando o tempo todo, né? Pelo contrário, às vezes a pessoa tá sorrindo para esconder o que tá sentindo. Mas a gente vê que a pessoa está se arrastando para fazer as coisas. Está com uma tolerância mais baixa, né? Às vezes começa a falar mais sobre morte. E aí aqui eu quero trazer que às vezes a gente tenta esperar a pessoa falar sobre suicídio de uma forma muito aberta, né? Do tipo, ah, eu quero me matar. Mas a pessoa, na maioria das vezes, não vai falar de forma assim explícita. Ela vai falar por meio de indiretas, do tipo, ah, eu queria estar com meu familiar que já morreu, né? Ou então eu não vejo mais sentido para viver. Ah, eu não sei porque Deus ainda não me levou, eu já queria estar com Nossa Senhora, é muito melhor do que estar aqui, né? Então, esses tipos de falas também é importante a gente escutar com atenção, né? Se o Uhum. idoso está com bastante frequência falando sobre essas coisas, falando que não queria mais estar lá, né? Que quer ir para casa, que tem saudade de um tempo que já passou, mas em excesso, né? Outras coisas importantes, alterações cognitivas, né? Eu já vi vários idosos chegarem no meu consultório achando, por exemplo, que era Alzheimer, porque está com um prejuízo bastante grande de memória. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, não é Alzheimer, é um processo de depressão. Porque a depressão causa nos idosos, em todas as pessoas, mas principalmente nos idosos, alteração na atenção e na memória. Então, às vezes, é aquele idoso que você está conversando com ele não tá prestando atenção em nada, né? Parece que ele nem tá ali. Isso é muito comum. A gente tenta engajar ele em alguma coisa, às vezes ele até vai, mas você tem a sensação de que ele não tá ali de verdade, né? Uhum. Outra coisa, a memória, como eu disse, né? A pessoa não consegue se lembrar mais de coisas simples do dia a dia que ela lembrava, atividades que ela tinha para fazer, que ela gostava de fazer, ela não lembra dos compromissos, né? Tudo começa a passar desapercebido, né? A gente tem a sensação de que a pessoa não está gastando energia, ela está apenas se deixando levar. Então, se você é familiar, não sei se você está acompanhando a gente, conta aqui também se você é familiar, se você é profissional, né? É muito importante vocês serem capazes de identificar que não se trata apenas de uma tristeza, né? A tristeza, Uhum. ela dura um certo tempo e ela é condicionada a um certo acontecimento. Agora, se é uma tristeza que está durando muito tempo, que está prejudicando a funcionalidade dessa pessoa, ou seja, ela está deixando de fazer coisas, ou então não está fazendo mais com a mesma qualidade, é bom a gente procurar, sim, uma avaliação, né? Que pode se tratar de depressão. Teve alguma pessoa que me pediu aqui alguns dados sobre suicídio em idosos, né? Eu não tenho esses dados, mas eu sei que isso é bastante grande, principalmente em países que estão passando por situações de crise, né? Eu não sei se vocês se lembram da situação da Venezuela no ano passado, mas foi muito triste porque teve muitos casos
de idosos que se suicidaram, né? Pela condição socioeconômica, mesmo as dificuldades que estavam enfrentando. E eu Uhum. sei que agora, durante a pandemia do Covid também, o número de atendimentos do SAMU no Brasil aumentou muito por queixas, né? Por chamadas, assim, por pessoas que tentaram se suicidar. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave, né? Isso mostra o quanto também é importante nós estarmos juntos uns dos outros. Não apenas fisicamente, mas o quanto esse suporte emocional é importante. Sim, com certeza. Eu acho que assim, né? Não é só, não é só a questão da tristeza em si. Existe sim uma mudança de humor, mas esse idoso ele Sim. pode apresentar um distúrbio de sono. Às vezes ele perdeu peso. Ah, por que que ele perdeu tanto peso em tão pouco tempo? Né? Então tem perda de apetite. E aí você vai descobrindo que por trás tem aí uma doença base que é muito perigosa, que é a depressão. E que é sim eu também não tenho dados específicos relacionados a quanto, né, de suicídio, mas é um dos principais fatores que levam ao suicídio de idosos, principalmente do suicídio de idosos homens, né? Porque o Olha que só. que, porque o que que está relacionado, né, ao desenvolvimento dessa depressão na velhice? Claro que pode ser algo que veio durante todo o processo do envelhecimento, né, que essa pessoa estava ali, não tratou da melhor forma, foi aí levando, levando. Claro que não ia chegar aos 60 e de repente ficar bem, né? Ela ia acabar continuando desenvolvendo essa doença. E aí entra outras questões, né? Como a Thaís mesmo levantou. Você começa a lidar com muitas perdas, né? De amigos, de familiares, do cônjuge, né? De A morte, capacidades, né? sim, Algumas vezes. também capacidades, porque assim, o envelhecimento em si, ele vai levando à diminuição das suas reservas funcionais, psíquicas, sociais. É como se fosse um copo de água. Ele vai abaixando, mas toda vez que você vai coloca, estimula, né? Coloca um pouquinho de água ali, ele vai demorar um pouco mais para abaixar. Que aí seria a questão de você entrar com intervenções, com estimulações. Se você não faz nada, né? Leva como se, deixa essa água se esvair, com certeza você vai perdendo essas reservas. Então, tem toda essa questão do próprio envelhecimento que vai ter essa influência nas reservas psíquicas e também funcionais. E aí também entra uma questão econômica, porque você, com a aposentadoria, você vai ter uma mudança na sua condição de vida, né? E aí você tem que mudar, você tem que reestruturar a sua vida para lidar agora com outra quantidade, outro valor de dinheiro que vai fazer parte. Tem também a questão de idosos que precisam ser institucionalizados, né? Então, também entra essa Sim. questão, se não é muito bem orientado, se não tem um acompanhamento multiprofissional, esse idoso pode vir a desenvolver uma depressão nessa instituição. Porque mudou completamente a vida Sim. dela, né? Foi algo Com assim certeza. É que uma vai, quebra, né? sim, é uma quebra totalmente assim da vida, né? E aí, claro, a velhice é muito heterogênea. E, e aí, principalmente nessa questão, existem idosos hoje que desde o começo escolhem estar numa instituição, mas existem idosos que não queriam estar, mas precisam, né? Por conta dos arranjos familiares que mudaram, então muitas vezes o filho não consegue, ele não deixa de ser responsável, mas ele não consegue acompanhar mais a vida desse idoso, né? Então, assim, são vários fatores que levam ao desenvolvimento. Claro, também um fator genético envolvido, né? Sempre multifatorial, sempre Sim, biopsicossocial. sim. Então tem que ficar muito alerta para esses sinais de que alguma coisa não está bem e nunca normatizar, né? Ai, você levantou também a questão da irritabilidade. Ai, não, normal, idoso é rabugento. Não. Se Ah, a vida, é. se a vida inteira ele teve essa personalidade mais dura, mais difícil, assim, ele não ia mudar também aos 60 e virar uma pessoa muito boazinha, né? Mas se ao longo de toda a vida ele era uma pessoa amável, gentil, e aí de repente ele muda o humor, né? Então, alguma coisa ali tá estranha, né? Então tem que Uhum. sempre ficar muito atento a isso.
Vivi, uma coisa que você falou que eu achei muito importante, assim, né? Essa questão da mudança na personalidade. Gente, toda mudança abrupta de personalidade tem que ser investigada com cuidado, né? A gente às vezes Uhum, tem a tendência de só prestar atenção quando essa mudança é para algum comportamento mais agressivo ou impositivo. Mas o uhum, contrário também é importante. Às vezes a gente vê aquele idoso que era sempre preocupado com todo mundo da família, sempre engajado, e do nada ele começa a ficar quieto, né? Ele uhum, para de cobrar, ele para de exigir, tudo para ele tá bom, né? Tipo, como se fosse assim, tanto faz, tanto fez. Isso uhum, também pode ser indício de depressão. Então, assim, toda uhum, mudança abrupta, a gente tem que prestar atenção, sim. Eu tô vendo que o uhum, pessoal tá se interessando bastante pela questão do suicídio, né, Vivi? uhum. Pelas Sim, perguntas aqui. Teve alguém que sim, perguntou por que mais em homens, né? Eu não sim. sei exatamente explicar esses dados com relação aos idosos, mas com relação às pessoas na faixa antes dos 60 anos, vamos falar assim, não idosas, né? A gente sabe Aham, que às vezes a taxa de suicídio é maior nos homens, não é porque eles tentam mais, é porque eles conseguem mais. O que eu quero dizer com isso? Tanto os homens quanto as mulheres têm taxas altas de tentativa de suicídio, mas a mulher geralmente ela tenta se matar utilizando medicamento ou medidas que são mais fáceis, vamos falar assim, da gente prestar um atendimento. Geralmente, quando o homem tenta o suicídio, ele tenta com arma de fogo, né? uhum, Ou até mesmo uhum, se cortando, com medidas assim mais que são mais difíceis de socorrer a tempo. Então, uhum, às vezes, não é que o idoso, o homem, né, ele comete mais suicídio, é que ele é mais bem sucedido nas tentativas dele, tá bom? uhum. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E principalmente já pensando também, agora o pessoal está falando com relação ao planejamento suicida. Se vocês estão percebendo que alguém da família de vocês, seja idoso ou não, tá com algum tipo de pensamento suicida, ideação, o primeiro é ele ter atendimento adequado, né? De um psicólogo, de um médico, psiquiatra, geriatra. Isso é o primeiro, né? É Uhum. urgente. Outra coisa é tentar ao máximo não deixar a pessoa desassistida, a pessoa sozinha. E em alguns casos, a gente vai precisar sim tomar cuidado com o que a gente deixa em casa, né? Eu já Uhum. atendi adolescentes, por exemplo, com esse tipo de questão e eu já liguei de madrugada, eu já fiquei a madrugada conversando sim com a pessoa, né? Uhum. E pedindo para a mãe da pessoa para tirar a faca da casa, para esconder Uhum. esses itens, né? Para tomar cuidado com a medicação que a pessoa pode administrar. Então, tudo aquilo que a gente tem em casa, que às vezes a gente não vê que pode ser um problema, né? Um potencial risco para a pessoa, substâncias tóxicas, medicação, qualquer pérfuro cortante que tenha, é importante sim a gente tomar cuidado se a pessoa está numa crise, né? Muito forte de depressão. Mas o mais Uhum. importante é a gente identificar antes, né? Para não ter que chegar nisso. Se a gente já está nisso, é porque a gente já está atrasado. A gente já tem que intervir antes de chegar nisso, né? Mas se tem alguém que está nos assistindo que está neste ponto, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Sim. Nesse sentido da prevalência maior do suicídio em homens, né? Então, vou levantar dois pontos. Um fator de risco para o desenvolvimento de depressão na velhice é o sexo feminino. Isso se apresenta em diversas doenças, porque a gente tem um fenômeno que é a feminilização da velhice, então existem mais idosas mulheres do que homens, né? Então, por isso, acaba que a maior parte das doenças vão ter como fator de risco ao sexo feminino, né? Porque tem uma prevalência maior de idosas mulheres. Mas a questão do suicídio nos homens idosos, o que que influencia, né? Então, tanto isso que a Thaís levantou que acontece com outras idades, né? Mas também a gente está falando de uma geração que os homens eram os provedores, né, da família, que trabalhavam, que tinham, querendo ou não, uma identidade, né? E aí entra em várias questões culturais, né, do contexto que a gente vive, do sistema econômico capitalista, então da produtividade, né? A gente vive essa questão da produtividade. E aí, para o idoso homem dessa geração, é um trauma você parar de trabalhar, né? Porque você não criou uma identidade em si, você está muito ligado ao seu trabalho.
né? Você não tem uma ligação com lazer, com outras atividades, com hobbies. E aí, quando você para de trabalhar, você se sente inútil para a sua sociedade, para sua família, né? Então, isso começa a trazer alguns sintomas, alguns traumas relacionados também a estresse, né? De estar em casa, de estar mais em casa. Existem exemplos mesmo, assim, claro que não, novamente levantando a questão da heterogeneidade, não generalizar nunca, mas você pode perceber que às vezes existem idosos que quando se aposentam, ou mesmo quando não são idosos ainda, mas se aposentam e aí não conseguem ficar parados dentro de casa. Faz isso e faz aquilo e começa a mexer tal coisa e consertar tal coisa e fazer, sabe? Não consegue ficar parado, né? Porque precisa ali de uma ajuda profissional, de uma equipe multidisciplinar, de fazer atividades diferentes, que aí já vai entrar para o nosso próximo tópico, né? Mas para essa pessoa se ressignificar, né, para encontrar uma identidade ali na aposentadoria. E os homens, eles têm uma dificuldade maior, principalmente por ser essa geração que trabalhava e tudo mais, né? Então, desde todo o envelhecimento, precisa criar aí relações com o seu social, né? Com a sua saúde mental, né? Não só pensar na questão do trabalho em si. Claro que é muito importante. O poder aquisitivo, ele está estritamente relacionado à qualidade de vida, né? Mas utilizar ele como um recurso, né? Como um meio, Não não o como um... recurso, né? Sim, Sim. exatamente. Então, isso que estaria relacionado um pouco. E aí entra de acordo com a fala da Thaís, de que aí os homens teriam mais sucesso em, entre aspas, né, em realizar esse suicídio. A doutora Janaína, aqui do Fisiogeriatria, também perguntou: vocês viram sobre o psiquiatra que prestou socorro a uma senhora durante uma live? Você chegou a ver, Thaís? Não, não fiquei sabendo. Não sei se é o que eu vi também. Eu vi algo relacionado a uma idosa que começou a contar algumas coisas da vida, que estava muito triste, que estava se sentindo sozinha. E aí essa pessoa foi ajudando, conversando com ela. Não sei se é esse evento que você levantou, mas qualquer coisa você dá um alô aí pra gente. O Cuidando de Quem Cuida também falou que é super importante essa interdisciplinariedade, né? E realmente, porque nunca é um fator só, né? É sempre biopsicossocial. A Su aqui acompanhando a gente. Oi, Su! Que bom que você está aqui. Aqui, ó, Cuidando de Quem Cuida também perguntou: o que acham de compartilhar conosco algum relato de paciente com ideação e planejamento suicida? Ah, isso que você tinha falado, né? Isso. Já foi mais de uma vez já que eu atendi pacientes nesse sentido, né? Mas Uhum, esse em específico foi o que mais me chamou atenção, porque a pessoa realmente havia planejado, né? Uma uhum, coisa que a gente pode fazer, às vezes, em alguns casos, porque a pessoa com depressão, ela acaba ficando insensível ao outro. O que eu quero dizer com uhum, isso? Não é que ela é insensível ao outro apenas, ela fica insensível a tudo, uhum, né? E, inclusive, às vezes, com o que o outro vai sentir. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa com depressão ter pensamentos do tipo: ah, se eu morrer, a minha família não vai se importar. Minha família vai sofrer um pouquinho, mas logo vai passar. Então, é uhum, importante também a gente mostrar para aquela pessoa que não vai ser assim. Sabe? uhum, Não é uma morte natural. O suicídio não é uma morte natural. Então, não é assim: ah, a pessoa morreu e daqui a pouco eu vou esquecer. A pessoa que fica, muitas vezes, vai ter sentimentos de culpa, né? Vai ter uhum, dificuldade de compreender aquilo. Então, se você tem alguém também próximo a você que está com esse tipo de ideação, é importante sim a gente, às vezes, colocar como a gente vai se sentir frente àquilo. Né? Então, olha, eu vou uhum, sentir muito a sua falta, né? uhum, Como que eu vou ficar depois que você for? E colocar que assim a pessoa ela tem o direito de fazer aquilo. A ideia não é a gente impor a pessoa a não fazer. Você tem esse direito, mas eu quero poder te ajudar. Se você for, eu não vou poder te ajudar. Eu não vou mais ter você aqui comigo, né? uhum, Então a gente tem que ter essa sensibilidade, primeiro, que a gente falou, né, de identificar a depressão antes de chegar nesse ponto. E uhum, se está nesse ponto, correr, pedir ajuda, ter a supervisão dessa pessoa, né? E estar próximo, oferecer suporte emocional. Esse suporte emocional, ele é o mais importante,
né? Porque a Uhum, pessoa realmente fica assim, sem até capacidade de julgamento crítico das coisas. Então a gente tem que uhum, fazer esse papel de ajudar a pessoa a pensar um pouco mais racionalmente, né? uhum. Eu tô lendo agora Sim. o relato aqui da fisiogeriatria. É, pode ter sido mesmo. Ela pediu socorro, ele deixou ela entrar na live. Isso então foi esse mesmo. Muito, muito importante, muito Legal. importante. Porque era uma idosa que estava muito triste, assim, sabe? No discurso, em tudo que ela falava, no tom de voz, você percebe o tom de voz da pessoa, né? Uhum. E teve alguém lá pra cima também que perguntou alguma coisa com relação ao idoso mudar, né, o comportamento. É Isso, um idoso que era calmo e começa a ter um comportamento agressivo. Então, como eu isso. falei, gente, qualquer mudança abrupta tem que ser investigada, tá bom? Não é Uhum, normal a gente ter mudanças abruptas assim. Pode ser um transtorno emocional? Pode ser. Mas pode ser alguma outra coisa também que a gente não está identificando. Então, por uhum, exemplo, eu tenho um caso de uma idosa com Alzheimer, que eu fui conhecer ela depois desse acontecimento, mas a família me relatou o que aconteceu. Que ela era sempre um doce. Mesmo depois de ter Alzheimer, ela era um doce. Super calma, super tranquila. E a família começou a notar que ela estava chorando muito. Chorando, assustada. Alguém chegava perto dela, ela ficava ofegante, né? Extremamente ansiosa. E assim, como uhum, eu falei, de modo abrupto. E quando a família foi investigar, um vizinho veio conversar que a cuidadora, que estava durante o dia cuidando da idosa, estava maltratando a idosa. Então eles ouviam a tarde inteira a cuidadora xingando a idosa, sabe, forçando a tomar banho, gritando. Então ela estava extremamente angustiada. Então até mesmo questões sociais, né, como maus tratos, a gente tem que entender. Ou às vezes acesso a recursos, às vezes a pessoa está endividada, né? uhum, Então a gente tem que investigar. Qualquer mudança abrupta pode ser sim um transtorno emocional, mas pode ser outras coisas que a gente tem que prestar atenção. E oferecer uhum, essa escuta ativa, né, para a pessoa, sem julgar, sem querer também impor a pessoa a te contar, porque é direito dela contar para você ou não, mas uhum, oferecer esse suporte. Se não você, outra pessoa para estar no seu lugar também, e às vezes você não tem uma boa relação com aquele idoso, né? Mas proporcionar esse espaço de escuta qualificada, né? Em que ele possa expressar o que está sentindo. Isso é fundamental, não só na depressão, né? Em todos os momentos. sim, não infantilizar também, jamais Isso, infantilizar. Isso também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de uma depressão, verdade. né? E aí, pensa, novamente aquela pessoa que sempre foi o provedor da família, né? Sempre estava ali ativamente nas decisões, no núcleo familiar, aí de repente, só por ela ter entrado numa fase da vida, né, que é a velhice. Aí, ó, de repente, os familiares começam a infantilizar, começam a invalidar todo o discurso, toda a fala, não inclui mais nas decisões familiares, né? Então, imagina a cabeça dessa pessoa, né? Ao Uhum. mesmo tempo que ela também não vai se abrir para você se você infantilizar. É uma coisa que a gente hoje não vejo mais tanto, assim, talvez porque eu esteja nessa bolha de pessoas Acho que você está que meio já protegida, Vivi. é, de pessoas que estão já capacitadas, né, aprimoradas nesse quesito. Mas ainda tem muitos profissionais e assim de todas as áreas que vê um idoso, não é seu avô, mas vai lá e chama ele de vozinho ou vozinha. Você não sabe se ele gosta, né? Existem Sim. idosos que negaram de ser avós, que não quiseram ser, né? Então você chega lá tratando ele dessa maneira e ainda com esse diminutivo, né? De ai, de fofinho, de bonitinho. Nossa, a gente na nossa idade não gosta, para eles não vai ser diferente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com a maneira que a gente direciona a nossa fala para eles, né? Com certeza. Sempre com respeito, né? Uma outra coisa que eu Sim. lembrei agora, que acho que é legal colocar, né? Uma das causas também de irritabilidade em idosos, quando acontece assim de uma forma abrupta, eu descobri isso esses dias, é a perda auditiva. Porque o idoso ele começa a ter dificuldade para compreender o que está acontecendo. Então, em ambientes Uhum, que tem mais barulho, que às vezes as pessoas estão conversando, né, numa roda mesmo entre os familiares, às vezes a pessoa não uhum, vai conseguir mais estar acompanhando a conversa. E aí começa a ficar irritado,
às vezes começa a se isolar. Então, por isso Uhum, que eu falei, se está tendo alguma mudança, tem que ser investigada, né? A gente tem uhum, que conseguir entender o que está levando a isso. uhum. E a importância da investigação também, gente, porque novamente, por uma questão cultural, a gente tem muito na nossa cabeça que a intervenção medicamentosa vai ser sempre a melhor, né? Só que não, tem que ser muito, muito bem identificado e o ideal seria ser o último recurso, né? E assim, e aí quando você não investiga, você já fala, ah, não, traços, estou vendo traços, e já vai dar um medicamento. Os próprios medicamentos, além de ter efeitos colaterais que vão interagir com todas as esferas da vida da pessoa e trazer efeitos colaterais para todas as esferas, principalmente idosos que têm uma absorção maior, né? Então tem toda uma questão relacionada também a mudanças fisiológicas, vai desenvolver outras comorbidades, né? Então, Sim. assim, tem que ser muito bem investigado para ter que tomar muito cuidado com isso. E até a questão dos medicamentos mesmo. Existem alguns efeitos colaterais de medicamentos que vão desenvolver essas alterações de humor, né? Esses distúrbios. Então, por isso que também, novamente, precisa ser muito investigado, porque às vezes é um medicamento que a pessoa está tomando, ou uma interação medicamentosa, que também ocorre muito com idosos. Existe uma lista de medicamentos, assim, quilométrica de medicamentos que são proibidos para idosos, né? Então, assim, os próprios profissionais também precisam estar sempre atualizados nessas questões para não prescreverem esses tipos de medicamentos, porque depois você vai levar esse idoso a um quadro crítico, né, de negligência que vai levar a outros problemas. Aqui mais uma pergunta também da Rafa Fisiogeronto. Olá, estou com uma paciente em quadro agudo de depressão. O quadro se agravou com a pandemia. Só moram ela e a filha, que é cuidadora. Não quis ir visitá-la por conta do Covid. A gente vai abordar também um pouco dessa questão da pandemia, né? Porque o isolamento social ele é um fator de risco para depressão, mas agora a gente está falando de um isolamento social que é necessário. Mas eu escutei uma Sim. frase muito bonita ó, numa palestra que teve agora de pouco da Interliga de Geriatria e Gerontologia, que o idoso ele fala, né, que isolamento social não é o isolamento social dessa pandemia não é abandono, né? Porque você está isolando essa pessoa, mas você pode ligar para ela, você pode utilizar dos recursos que tem, né? Mesmo se é um idoso que não tem uma familiaridade com tecnologia, muito provavelmente ele tem um telefone, né? Então, assim, a gente tem que utilizar desses recursos também para que o isolamento social não se torne um problema. Mas a gente já tenta abordar melhor sobre essa questão da pandemia. Ah, que ela mandou, ela complementou, né? Porém, a filha diz que a mãe não melhora, só está deitada o dia todo, ela não tem outros familiares na cidade, é uma idosa, mas estou pensando em ir vê-la, pois estou preocupada. Eu acho que Uma coisa. Pode falar, pode amiga. falar. Não, eu só ia falar que se você conseguir aplicar todas as técnicas de segurança e prevenção do Covid e achar necessário fazer essa visita, aí pode ser interessante. Agora pode falar disso. Não, o que eu ia dizer é que justamente assim, né, da gente tomar cuidado com a depressão ser apenas medicalizada. A Uhum, medicação vai ser importante? Vai ser importante em muitos momentos, né? uhum, Mas a gente tem que entender que a medicação ela é um recurso que não é para ser para sempre. A uhum, medicação ela foi feita para ser um recurso transitório, vai atuar na neuroquímica do cérebro, vai uhum, modificar o modo do seu cérebro funcionar até você conseguir se reestruturar e não precisar mais dela, né? Só que infelizmente o que a gente vê é que as pessoas não buscam outras alternativas e acabam ficando dependentes da medicação, cada vez precisando de mais medicações, né? Porque às vezes uma já não faz mais efeito, aí tem que trocar para outra. Eu tenho pacientes que chegaram no consultório que nenhuma medicação mais fazia efeito, nem na dose uhum, máxima. E isso é terrível, gente. Isso é muito ruim. Porque daí a gente já não consegue mais ajudar do ponto de vista bioquímico, né? E aí, o que eu fiquei pensando nessa fala da Rafa, se essa idosa já tinha depressão, isso mostra o quanto ela já não era limitada, talvez, antes da pandemia,
de atividades que fossem prazerosas para ela. Por que que a medicação faz o quê? Ela atua na neuroquímica para a gente ter mais sensações prazerosas, né? Liberando serotonina, noradrenalina, mas a gente também pode liberar essas substâncias prazerosas fazendo atividades que a gente gosta, sabe? Fazendo, por Uhum. exemplo, exercício físico. Então, são substâncias que o nosso corpo produz. E isso que é muito importante da gente dizer. Essas Uhum. substâncias que a gente toma em cápsula, que a gente compra em farmácia, o nosso corpo também é capaz de produzir. Às vezes Uhum. não com tanta eficácia quanto tomar medicação, tudo bem, mas a gente tem que incentivar o nosso corpo a produzir essas substâncias, a buscar, né, atividades que vão fazer com que a gente se sinta dessa forma. E o que Uhum. acontece é que muitas vezes para o idoso, a Vivi vai poder até falar melhor do que eu, talvez nesse sentido, né? Tudo é dado muito fácil, né? Às vezes Uhum. por piedade, às vezes porque acha que isso é amor. Então o idoso acaba se tornando uma pessoa extremamente passiva, em que a gente dá tudo entregue, né? Dá tudo de mão beijada. A pessoa às vezes acaba se esforçando muito pouco, né? Uhum. Seja, olha lá, interrompeu a físio por conta da agudização do quadro, né? Gente, realmente a depressão tem as características, a pessoa não tem vontade de fazer nada. Só que daí Uhum. acontece isso, a pessoa não tem vontade, ela não faz, aí ela vai ficar com a depressão pior, vai ter menos vontade. Então, uma coisa que às vezes eu falo pro meu paciente que tem depressão é faz sem vontade mesmo. Uhum. Uma coisa que a gente pensa sobre a motivação, que é um pensamento assim muito errado, é que a gente tem que ter vontade e depois fazer. Como se a motivação fosse algo que brotasse do nada, né? Ah, nossa, tomei uma pílula mágica da motivação, hoje eu vou acordar às 5 horas da manhã para correr. Não é assim que funciona, gente. A motivação ela surge quando a gente faz a atividade, aí a gente tem uma sensação prazerosa por ter feito, a gente se sente orgulhoso, a gente se sente realizado. De modo que quando a gente sente tudo isso, a gente pensa, oh, talvez eu faça de novo. Entende? E conforme você vai fazendo, você vai tendo vontade de fazer. Então, não espere ter motivação para fazer. Né? Às vezes a idosa não está com vontade, então começa com uma coisa muito pequenininha. Começa Uhum. indo na sala buscar o controle remoto, por exemplo, ao invés de alguém ligar a TV para ela, né? Uhum. Começa indo ela buscar a água que ela quer tomar, começa Uhum. ela ajudando a escolher o que vai fazer para comer, e depois ela pode até ficar de pé para ajudar a lavar uma alface. Então, começar aos pouquinhos, e aí ela vai se motivando, né? Uhum. Mas essa questão da gente ter outras intervenções além da farmacológica é muito importante, né? Pela Sim. questão dos efeitos colaterais. A gente sabe que tem algumas medicações que a longo prazo aumentam o risco da pessoa desenvolver demência, né? Eu tenho Uhum. casos familiares mesmo que a pessoa já está com início de demência e o próprio médico falou que é devido ao uso contínuo de longos anos de uma determinada medicação antidepressiva. Então a gente tem Uhum. que tomar cuidado, né? A medicação tem que ser um recurso utilizado por um determinado período de tempo, né? E isso é claro que o médico que vai avaliar. Mas aí Uhum. outras intervenções que a gente vai falar rapidinho, né? O exercício Sim. físico, extremamente importante, né? Para liberar substâncias prazerosas, para a pessoa se sentir útil, ter uma melhora do condicionamento físico, também vai permitir que a pessoa faça mais coisas, né? Uhum. Atividade de socialização, e aí entra isso que a Vivi falou, a socialização não implica estar junto, né? Uhum. Implica você ter um apoio social. Então, pode ser por meio de ligação, pode ser escrever carta, né? Ai, não sei Uhum. fazer videochamada, mas ele lembra como escrever uma carta. Por que a gente não fazer isso como fazia antigamente, né? Uhum. Pensa nesses idosos que a gente tem hoje. Era muito comum receber cartinha de amor. Por que não fazer uma cartinha de amor, né? Na instituição em que eu trabalho, a gente estava com um projeto das pessoas da comunidade escreverem cartas para os idosos. Isso é muito legal, né? Porque tem toda a questão da memória afetiva envolvida também. Uhum. E as atividades Exatamente. prazerosas. Então, tentar encontrar na rotina dessa pessoa, dentro de casa mesmo, coisas que sejam prazerosas. Às vezes um artesanato, às vezes ajudar a fazer alguma coisa, né, das atividades laborais, limpar a casa, fazer a comida, cuidar do bichinho de estimação, né? Ter a companhia de um bichinho de estimação também ajuda bastante a pessoa a lidar com sentimentos adversos. Há uns 2 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um estudo de mestrado de uma moça que ela estava estudando a presença do coelho. Olha só,
O Nossa. estudo era o seguinte: o coelho ficava dentro de uma gaiola e a pessoa ficava escutando um som extremamente agudo, assim, muito incômodo. Uhum. E tinha uma outra condição em que a pessoa escutava o som, mas era com uma revista. E o que eles notaram que quando a pessoa estava na presença do bichinho, mesmo sem fazer carinho nem nada, só estava ali. Quando a pessoa estava na presença do bichinho, ela conseguia aguentar por muito mais tempo o barulho, Uhum. né? E a gente acaba levando isso para nossa vida, que ter essa presença de um bichinho de estimação muitas vezes ajuda a pessoa a aguentar por mais tempo condições aversivas, como no caso da depressão. Então, ter Uhum. um bichinho, né, seja real, ou às vezes a pessoa não pode ter, mas assistir vídeo de bichinho na internet, né? Ou Uhum. até mesmo alguma criança que possa estar perto desse idoso, que convive com o idoso, né? Tudo isso é muito importante como intervenção não farmacológica. Então, não é porque a pessoa toma medicação que ela já está fazendo tudo o que deve fazer. Tem muitas coisas ainda, né, que a gente pode estar ajudando e que muitas vezes até acaba diminuindo a dose da medicação, que só traz Sim. benefício para a pessoa, né? Sim, exatamente. Tem muitos estudos que mostram que a intervenção medicamentosa ela só é eficiente aliada a outras intervenções não medicamentosas, né? Ela nunca vai caminhar sozinha, ela vai precisar de outras intervenções de outras maneiras, né? Que é o que a Thaís acabou de dar o exemplo, né? Então, assim, toda essa questão da socialização, também ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, ela vai te trazer todos os nutrientes necessários, né? Porque se você não também se alimentar da melhor maneira, você vai começar a ter déficits nutricionais. E isso mexe Uhum. com o seu organismo de uma maneira assim geral. Né? Então, também ter uma alimentação, porque a alimentação também pode ser prazerosa, ela não tem que ser uma alimentação que não dê prazer, né? Ela tem que dar prazer também pra gente. Tem toda essa questão da família, então você inserir essa pessoa, né? Às vezes, por, por a filha ser, e aí nesse caso, assim, né? Falando muito genericamente, porque, claro, todo caso a gente tem que entender, estudar, fazer uma análise multidimensional, saber todos os traumas e eventos da vida dessa pessoa que fizeram ela estar onde ela está hoje, né? Mas assim, às vezes, essa filha, por estar sobrecarregada, não consegue perceber que se ela fizesse uma coisa pequena, ela já traria algum prazer, alguma coisa que desse uma luz, né, no Uhum. olhar dessa pessoa. Né? Às vezes ela tá ali deitada, né, e a filha conversa com outro familiar na cozinha e ela tá ali escutando tudo, só que a filha falando como se ela fosse uma pessoa invisível dentro de casa, né? E Verdade. assim, falando novamente genericamente, não estou dizendo que é esse caso, mas pode ser que seja, porque acontece muito isso, Uhum. né? E utilizar, claro, de toda essa multidisciplinaridade. Se é um quadro de depressão que não está tendo uma melhora, tem que ter uma terapia com um psicólogo, tem que entrar também com uma otimização medicamentosa, porque às vezes, se é uma idosa que já tem uma polifarmácia, e aí ela está tomando um medicamento que está interagindo, ou um medicamento que ela tomou a vida inteira e hoje não está mais fazendo efeito, né? Então tem que reavaliar todos os medicamentos que ela toma, né? E aí tentar trazer atividades, né? Como físio, trazer atividades lúdicas, né? Que não vão trabalhar só a questão em si da estimulação toda, né? Mas também uma questão de lazer, né? De arte terapia, né? De ser uma arte terapia. Existe também estudos que mostram que a musicoterapia ela é Ajuda. muito boa como intervenção não medicamentosa na depressão, né? Então colocar umas músicas que ela gostava, pergunta para ela que tipo de música que ela gostava e colocar dentro de casa para ela escutar, né? Tentar puxar uma dança, talvez, quem Por que não, né? sabe, né? E investigando o que ela gosta, o que ela gostava de fazer, tentar resgatar essas coisas, tentar resgatar memórias positivas, porque às vezes a gente vai ficar tão preso a acontecimentos recorrentes que são negativos, né, com luto, com perdas, com traumas, que a gente se esquece de coisas boas que a gente já viveu. Então, resgatar essas memórias positivas, né? Então, tentar trazer aí, e aí agora a gente já falando, né,
da questão das intervenções, tentar trazer aí esses recursos. A própria estimulação cognitiva também ajuda no controle da depressão, porque Ajuda. além de ser uma atividade que vai trabalhar a memória, e memória e depressão tá, como a Thaís também levantou, tá ali relacionado, né? Principalmente por conta da serotonina, que falta na depressão e que também se falta nas conexões neurais relacionadas à memória, também vai dificultar no entrelaçamento, né? No desenvolvimento de memórias fixas. Então, assim, tudo está ali relacionado, né? Então, estimulação cognitiva, às vezes, e como eu falei, investigar lazer. Às vezes essa pessoa gosta de assistir uma TV, então deixa ela assistir uma TV, mas também tenta estimular com que ela faça atividades que melhorem a capacidade funcional, né? Não ter E esse cuidado paternalista de fazer tudo para ela, que é também o que a Thaís levantou, né? Então, dar tudo de mão beijada. Não, fazer essa pessoa também se exercitar. E aí entra como atividade física, né? Você tá ali dentro de casa e tá ali lavando uma louça, coloca para fazer qualquer tipo de atividade que não ultrapasse os limites, claro, que não gere um risco de quedas, por exemplo, né? Você não vai lá pedir para a pessoa subir no subir telhado e consertar uma tudo, né? antena. Mas você vai, né, varrer ali a cozinha, claro. E aí também entra a terapia ocupacional. Se essa pessoa já Total. tem algumas dificuldades, então vamos melhorar para que ela se sinta independente, né? Vamos ali trazer objetos, adaptar realmente a casa, mas tudo que ela utiliza para que ela se sinta pertencente, protagonista, né? Não só participe, mas que ela protagonize tudo que ela estiver fazendo, né? Isso vai ajudando a pessoa a sentir uma motivação, uma, uma alegria em viver, né? Que seria mais ou menos o que a gente busca, né? Quando a gente perde motivações, aí começam a surgir esses discursos de ai, não sei porque Deus não me levou ainda, né? Ah, já deu minha hora na Terra. Não, se você está aqui ainda, é porque você tem uma missão ainda, né? E aí, claro, outra intervenção não medicamentosa é a questão da religiosidade. Mas não só religiosidade, a espiritualidade em si, né? Não necessariamente você ter uma religião, mas você ter uma crença, né? Uhum. Em algo maior, em missões, em objetivos, em metas, O seu assim, papel no mundo, né? Tem em ter um muito disso. papel. Exatamente. A espiritualidade, ela vai influenciar tanto na questão da depressão, quanto em outros fatores, até mesmo nos cuidados paliativos. Mesmo quando a pessoa já tem um diagnóstico de fim de vida, né, ela encontra na espiritualidade ainda motivação para continuar a ter é, alegria naquele momento que ela está finalizando sua passagem na Terra, né? Então, a gente tem que explorar esses outros recursos. Claro, utilizando profissionais da psicologia, da gerontologia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da medicina, né? Então, assim, explorar esse universo, porque se a gente ficar focado só em um ponto, não vai ter eficiência, né? E, infelizmente, a gente vê que não tem, né? Porque as pessoas ainda estão muito acostumadas com apenas a terapia medicamentosa, e aí é por isso que a gente ainda tem índices enormes de depressão, índices enormes de suicídio, né? Se tivesse fazendo efeito, a gente não ia estar nem falando sobre isso aqui hoje, né? Da necessidade de repensar e de trazer outras técnicas. Você quer acrescentar mais alguma coisa nesse sentido das intervenções não farmacológicas? Perdão. A gente vai fechando, né, Vivi, por conta do tempo. Mas uma coisa que eu Sim. não queria deixar de falar, que eu fiz um vídeo Aham. no meu canal do YouTube que eu vou falar especificamente sobre isso, né? Mas eu acho que é Aham. importante trazer aqui também. É Uhum. que a gente tem que tomar cuidado também com o tanto de atenção que a gente dispensa para esse idoso quando ele está com depressão e quando ele não Uhum. está com depressão. Uma Sim. coisa muito importante. Por que que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente espera o idoso estar mal
tá deprimido, tá chorando, pra gente ir lá oferecer suporte, pra gente ir Uhum. lá e conversar com ele, pra gente se oferecer para levar ele para passear, para comer em casa, ou qualquer coisa assim. Então é como Uhum. se o idoso precisasse estar mal para a gente oferecer para ele um suporte, um cuidado que ele gostaria de ter, né? Sendo que assim, é Exatamente. muito importante a gente fazer tudo isso diante de um idoso depressivo, sim, mas mais importante ainda é a gente fazer isso quando a pessoa está bem, né? Então, Uhum. principalmente os familiares, se tiver algum familiar me acompanhando, tomar muito cuidado, porque isso é uma armadilha bastante recorrente, né? Às vezes o idoso acaba recebendo mais carinho da família quando ele tá mal. E aí o que Uhum. acontece? Ele vai precisar toda vez estar mal para estar recebendo esse cuidado, né? Então, Uhum. não condicione o seu carinho, o seu cuidado, a sua atenção ao idoso estar deprimido, Uhum. tá? Isso é uma coisa que eu quero trazer assim de uma forma bastante importante, porque eu vejo muito acontecer. Não Uhum. condicione o seu carinho ao idoso a ele estar mal. Faça isso sempre, né? Porque aí o que acontece? Às vezes o idoso fica bem na depressão. Isso eu já tive pacientes meus. Ah, eu tô melhorando da depressão, eu tô vendo que a minha família não tá mais em cima de mim. Olha só que Uhum. perigo, né? Como se fosse assim, Sim. ah, então eu não posso melhorar, porque senão as pessoas, ó, vão sumir de novo, né? Uhum. Então, tomar muito cuidado com isso, gente, né? Esse cuidado que a gente tem com o idoso quando está deprimido, ele não pode se restringir apenas a quando ele está deprimido, né? A gente tem que Sim. oferecer nosso suporte, nosso carinho, nossa atenção em todos os momentos. Principalmente quando a Sim. pessoa está bem, né? Vamos mostrar o quanto a gente gosta de ver que ele está bem, que ele está fazendo comida, que ele está motivado, né? Que ele está se Uhum. virando sozinho, né? Valorizar as capacidades que o idoso ainda tem. Isso é muito importante. Isso é prevenir a depressão, gente. É um tipo de prevenção, pode ter certeza. Sim, exatamente. Olha, a gente tem 4 minutos ainda dessa live aqui, mas a gente ainda tem algumas coisas para finalizar. Tudo bem a gente continuar em mais uma live? Não, por mim tudo bem. Também assim, gente, depois eu preparei um vídeo para complementar essa live. Eu vou colocar no meu canal do YouTube, canal da Felicidade. Quem quiser assistir lá logo depois que acabar a live, tá bom? E aí continua com a gente, que a gente ainda tem coisas muito legais para falar. Isso. E aí, como a gente vai finalizar depois, na próxima live, a questão de como aliviar os sintomas, né, na pandemia, e aí a gente tira mais umas dúvidas. Mas aqui, ó, tem mais uma pergunta que a gente tem um tempinho para responder. Depressão e demências, né? Falem sobre. Usam direta ou indiretamente a Geriatric Depression Scale, que seria aquela escala de depressão geriátrica, né? Uhum. Eu uso a GDS-15. Na verdade, o que acontece? O plano de atenção gerontológico, ele é um compilado de escalas, né? Então, assim, tem ali a escala de depressão, tem a escala de interação medicamentosa, a escala de qualidade de vida, escala de sentidos, né? Então, para saber como que tá a visão, audição, paladar, olfato. Tem escala de risco cardiovascular, de risco de quedas, de risco ambiental, entre outras, de vulnerabilidade social, apoio social. E aí entra na parte da depressão, né, especificamente, mas querendo ou não, por ser biopsicossocial, tudo que você vai analisar, você vai acabar investigando nesse sentido e até mesmo o discurso, né? Porque muitas vezes só a escala você não consegue saber muita coisa. Você vai descobrir que isso tem a ver com um trauma que essa idosa teve com um filho aos 40 anos, né? Da história que ela tá me contando depois da escala. Né? Tanto que nos meus atendimentos eu já cheguei a ficar 3 horas conversando com essa pessoa. E foi nessas 3 horas de conversas que ela foi me contando a vida inteira que eu fui descobrindo os pontos soltos. Então é por isso que está acontecendo isso. Né? Então, assim, tem toda essa questão. Aí você, não sei, você utiliza também a GDS. Isso, a GDS ela é uma escala de rastreio, né? Então, acho que Uhum, assim, ela é muito bacana de ser usada, porque não precisa uhum, ser psicólogo para usar. Acho que isso que é legal, uhum, assim. Profissionais de qualquer área de saúde pode usar, até mesmo se você é familiar, você pode usar. Ela é super uhum, intuitiva, né?
Mas a gente tem que tomar cuidado que às vezes a pessoa que já está com um quadro de demência não vai conseguir responder com muita precisão. Mas ela é muito Uhum. bacana, assim. Eu uso outros instrumentos que são restritos do psicólogo, como a Beck Depression Scale, que é para avaliar depressão, e todas as vezes tem uma correlação muito forte, assim. O resultado que deu na GDS vai dar nessa outra. Então ela é Uhum, muito muito legal bom. ser utilizada. E o que Vai, estavam falando sobre rapidinho. depressão vai Vai, cair, né?